Eu quero começar e pedir que estejam prestando bastante atenção. Vamos cessar agora as conversas, tá ok? Prestar atenção, porque o povo de Israel sempre foi um povo muito unido, muito unido. E não é à toa que Israel sempre conseguiu vencer todas as batalhas. Todas as batalhas. Haja vista que, tão logo Israel se tornou nação, que foi em 14 de maio de 1948, a ONU declarou Israel como nação e eles voltaram a ter um hino, retornaram com a sua bandeira, retornaram com o seu idioma, e todos que estavam espalhados pelo mundo, eles retornaram para Israel. Então essa união de Israel fez com que eles sempre vencessem. Porque a visão daquele povo não era apenas individual. Pessoas, famílias, clãs, tribos, eles sempre estiveram voltados para o país. Voltado para o país. Tão logo se tornou nação, em 1948, 5 países se levantaram contra Israel. Fala assim, bem, e se tornou o país, não está estabelecido belicamente, então vai ser fácil de nós vencermos Israel. Então 5 países se levantaram contra Israel, e mais 4 aliados. Então foram 9 países contra Israel. Só o Egito mandou 430 aviões caça. Em um único dia Israel conseguiu abater 400 aviões. Em um único dia. Para vocês verem o quanto Israel tem uma visão centralizada nela mesmo e é capaz de vencer qualquer adversário. E os jornais na época, os jornais do mundo inteiro, os jornais começaram a publicar verdadeiramente Deus está com Israel. Verdadeiramente Deus está com Israel. Nós falamos muito de Brasil, falamos muito de pátria. Na próxima semana teremos um pleito, teremos as votações. Infelizmente, muitos pastores se deixam vender por tijolos, cimentos, por tinta para pintar a igreja. Muitos pastores, infelizmente, eles não estão olhando o Brasil como um todo, mas estão olhando para o próprio umbigo. O próprio umbigo. Assim como muitas pessoas votam, não pensando no Brasil, mas votam pela Bolsa Família que recebe. Então eu estou pensando em mim. Estou pensando em mim, não estou pensando no Brasil. Estou pensando em mim, não estou pensando no Brasil. Então chegou o Brasil, se nós queremos um país sério, não é de agora, já é de muito tempo. Nós precisamos, que nós falamos muito sobre corrupção a nível assim de um outro, um nível mais elevado que o nosso. Mas em algumas situações, quando nós olhamos para as nossas vidas, nos deixamos corromper também. E queremos olhar para o Brasil, pedir que Deus sare essa nação, mas às vezes estamos voltados com interesses próprios. Temos que olhar para o Brasil. Posso até votar errado, podemos até votar de uma forma errada, uma forma equivocada. Mas se falar assim, Senhor, olha, eu tenho uma convicção que eu estou votando para um Brasil melhor. Estou lutando para um Brasil melhor. Não importa o teu candidato. Mas se você colocar no teu coração, eu estou votando para um Brasil melhor. Então você vote, mas vote consciente. Não vote pensando em melhoria aqui na igreja, não vote pensando em Bolsa Família, não vote pensando em cota para a universidade, não vote pensando em nada disso. Vote consciente. Em nome de Jesus, não se deixe levar por amizade para poder votar. Se a irmã Nina tem uma opinião e eu tenho outra, eu não vou me deixar levar pela opinião da irmã Nina. Eu tenho que ter minha própria opinião, ver o que é melhor para o Brasil. Ela vota em quem ela quiser. Mas a minha opinião, eu tenho minha opinião já formada. Então não se deixe levar por amizade, porque às vezes o coleguinha fica assim, olha só, vai começar, olha só. Então isso é coisa de... eu falo que isso nem é de Deus. Porque quando nós começamos a olhar
para pessoas que não valorizam a família, pessoas que não têm família, pessoas que querem dar um tipo de educação para o seu filho que você não gostaria que o seu filho tivesse aquela educação. Quando você começa a olhar para isso e dar ouvido a isso, é coisa de Satanás, irmãos. Coisa de Satanás mesmo. Então, peça ao Senhor que te dê sabedoria. Obrigado, pode colocar aqui. Peço ao Senhor que te dê sabedoria para o próximo domingo, tá bom? Muito bem, daremos continuidade à nossa série de mensagens. Começamos falando sobre Abraão, depois falamos sobre Isaac, depois falamos sobre Jacó, depois, domingo passado, falamos sobre José, e hoje vamos falar sobre Moisés. Vamos falar um pouco sobre Moisés. O poder transformador da fé, Moisés, perseverar pelo poder da fé. É interessante que Moisés, ele viveu 120 anos. Foram 3 etapas na vida de Moisés. 3 etapas. A primeira etapa, Moisés viveu ali dentro do Egito. Viveu ali dentro do palácio, foi criado ali pela filha de Faraó, teve todas as mordomias. Mas quem o educava era a sua mãe. A mãe estava perto dele. Até uma determinada idade, a mãe estava ao lado dele. E orientando-o a nível de Deus, do Deus de Israel, do Deus de Israel, do Deus dos judeus. Então a mãe estava orientando. Então Moisés ficou dentro do Egito 40 anos. 40 anos. Os próximos, a segunda etapa na vida de Moisés, foi quando ele mata aquele soldado egípcio e ele tem que sair e vai para a terra de Midian. E lá ele encontra e casa, tem um encontro com o seu futuro sogro e casa. E aí ele vive 40 anos aprendendo. Porque os primeiros 40 anos foi um período de administração. Moisés era um excelente administrador. Mas ele só aprendeu verdadeiramente a pastorear no momento que ele passou 40 anos com o sogro dele. Porque ele foi tomar conta de ovelhas, o sogro dele começou a falar assim: olha, você não tem condições de tomar conta de um povo sozinho, você tem que dividir em grupos, você tem que dividir em grupos pequenos para que você possa administrar, para que você possa liderar, para que você venha liderar. Então, nesse período, Moisés aprendeu a pastorear. Foi um momento de aprendizagem dele lá fora. E depois que ele aprendeu lá fora, ele viu o quanto estava difícil, o quanto o povo estava sofrendo, Deus tocou no coração dele e o enviou de volta ao Egito, já com 80 anos de idade. E já com 80 anos de idade, então, Deus o envia até o Egito e ele então trabalha tirando o povo de dentro do Egito. Tirando o povo de dentro daquela escravidão egípcia. E aí eu quero até fazer um paralelo aqui, em relação a você. Você foi orientado quando era pequeno, orientado pelos seus avós, pelos seus pais, tios, eu não sei por quem, viveu um certo período dentro da igreja. Mas chegou um determinado tempo que você não quis mais ficar na igreja, você saiu da igreja. Você não precisou ficar 40 anos fora conforme Moisés ficou. Mas está fora. Está fora da igreja do Senhor Jesus, não está em plena comunhão com Deus porque você se afastou. Mas só que chegou um determinado momento, chegou um determinado ponto que o Senhor Deus chamou Moisés para que Moisés voltasse ao Egito e pudesse resgatar o povo dele quem? De Deus. E quem sabe o Senhor não está chamando você de volta para a casa dele para resgatar o restante da sua família. Quem sabe? De repente nós temos aqui algumas pessoas afastadas. E você foi ensinado aqui, mas se afastou. Mas o Senhor, nesse período que você ficou aqui fora, o Senhor Deus tocou no teu coração, falou e tem falado a você. Deus está falando assim, ó, volte. Volte porque eu preciso de você. E o Senhor Deus precisa de você. O Senhor Deus precisa de cada um de nós. Para que você possa trazer de volta aqueles que estão aprisionados. Retirar essas pessoas de uma vida cativa e trazer para o reino da luz. Então eu, em nome de Jesus, eu espero que você, desde o início do culto, você esteja prestando bastante atenção e falando, Deus precisa de mim. Parece algo assim, difícil de entender, Deus precisar de nós. Mas Deus precisa de você.
Deus lançou mão de Moisés para tirar aquele povo do Egito. E de repente Deus quer lançar mão de você para tirar algumas pessoas da sua família de um cativeiro. E quem sabe esta noite? Quem sabe o Senhor está falando a você nesta noite? Então pense bastante a respeito deste assunto. O poder transformador da fé. Moisés é o assunto, perseverar pelo poder da fé. No slide seguinte, que está em Êxodo, capítulo 2, versículo de número 24, a palavra nos diz dessa forma: ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus tem observado a sua situação. Deus tem visto como você tem vivido. Deus olhou para aquele povo. E ao olhar para aquele povo, Deus se entristeceu. É difícil também de entender Deus se entristecendo, mas Deus se entristeceu porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Assim como você, assim como nós somos a menina dos olhos de Deus. Então o Senhor Deus ouviu o lamento deles quem? Daquele povo que estava aprisionado, daquele povo que estava cativo no Egito. E o Senhor Deus então envia, conforme eu mencionei, o Senhor Deus envia Moisés para que tire o povo daquele sofrimento e livra o seu povo daquela situação. Eu não sei o momento que você está passando, eu não sei o momento que você está vivendo, mas Deus quer livrar você da situação que você está experimentando, da situação que você está vivenciando. Uma vida sem paz, de repente, uma vida de conflito, uma vida em conflito. Você está vivendo uma vida em conflito, um conflito interno. De repente você está rodeado de pessoas, mas se sente sozinho. De repente você tem um vazio dentro de você. Quem sabe alguns já derramaram lágrimas sem aparentemente ter nenhum motivo. E alguém perguntar para você por que você está chorando, você falar, não sei por quê, mas me deu essa vontade de chorar, eu estou com um aperto tão grande dentro de mim. Então o Senhor Deus, Ele olhou a situação, olhou dos altos céus e viu a situação do seu povo. E quis livrar o povo dele, tirou o povo dele de lá. Da mesma forma o Senhor Deus quer tirar você também dessa situação que você vive. Embora você fale assim, pastor, eu sou uma pessoa livre. Você é livre, você tem o seu direito de ir e vir, mas você de repente está cativo. Você está cativo por alguma coisa, algo está prendendo você. Algo está impedindo que você seja uma pessoa realizada espiritualmente, uma pessoa realizada em todas as áreas. Por quê? Porque você está preso a alguma coisa. Nos versículos seguintes, a palavra nos diz assim: naquele tempo Moisés, que era um menino extraordinário, por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tocou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, a primeira etapa que eu falei com os irmãos, ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado, ao completar 40 anos, após a sua primeira saída do Egito, ok, irmãos? Após a sua primeira saída do Egito, ao completar 40 anos, nesse momento ele estava com 80, tá? Visitar seus irmãos israelitas, ao ver um deles maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e vingou matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Então Moisés ele tinha uma visão muito assim, ele tinha raízes. Ele não se deixou influenciar. 40 anos vivendo no Egito, ele poderia completamente já estar moldado aos costumes egípcios. Ele poderia estar tranquilamente vivendo dentro dos padrões egípcios, mas ele não se moldou aos padrões egípcios. E
todos nós que aceitamos ao Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, nós não conseguimos nos moldar ao padrão deste mundo. Porque nós somos diferentes, nós fazemos a diferença e nós fomos chamados para fazer a diferença. Você não foi chamado por Deus, pelo Senhor Deus, para viver dentro do padrão deste mundo. Nós fomos chamados para fazermos a diferença. Então, em Atos 7, do versículo 20 ao versículo de número 28, nós lemos a respeito de Moisés quando ele mata aquele egípcio. Muito bem, aí em Atos 7, versículo 30, a palavra também continua nos dizendo assim: passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chama no deserto do monte Sinai. Atos 7, versículo de número 30. Em Êxodo 6, versículo de número 1, a palavra ainda nos diz desta forma: então o Senhor disse a Moisés, lá naquele momento da sarça ardente: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Os irmãos têm observado, têm visto alguns filmes, inclusive até alguns filmes sobre Moisés, e alguns filmes, dá até vontade de desligar o aparelho, vontade de desligar a televisão, porque eu já assisti filme de Moisés, que Moisés pega a espada e joga lá dentro do mar, né? E a espada vai, a espada desce direto, né? Tem filmes assim a respeito de Moisés, mas aquele filme que alguns antigos assistiram há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, a nível do Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho, é totalmente diferente. E aquele filme antigo retrata uma realidade. Esses atuais não retratam tanto a realidade. Ok. Agora, perseverar pelo poder da fé dentro da ótica, dentro da visão de Moisés. Para que tenhamos perseverança por meio da fé, é necessário que façamos algumas coisas. A primeira, leve para o Senhor suas dúvidas e medos da vida. Leve para o Senhor, entregue ao Senhor suas dúvidas e medo da vida. Olha, nós estamos passando por momentos, atravessando momentos assim que dá medo. No início do culto, quando eu observei, aqui tínhamos a média de umas 10 pessoas. Eu pensei comigo: Senhor, não vai vir quase ninguém, devido à situação, né? Que alguns viram e ouviram, se não viram, ouviram. Eu falei assim: não vai vir quase ninguém. Então, leve para o Senhor suas dúvidas e medos na vida. Esse medo que nós temos, sabe, de sair para estudar, os nossos filhos saírem para estudar, esposo sair para trabalhar. Nós oramos e pedimos constantemente a Deus: Senhor, tenha misericórdia, guarde meu filho, guarde o esposo, guarde a esposa, né, nessa ida e vinda, nesse trajeto, nesse percurso, mesmo sendo uma coisa bem curta, mas guarde. Então leve para o Senhor suas dúvidas e medos da vida. Em Êxodo capítulo 5, versículo 22 e 23, a palavra nos diz assim: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. No primeiro momento em que Moisés ele vai e conversa com Faraó, Faraó endurece ainda mais a carga de trabalho dos israelitas. Coloca, sabe, ao invés de aliviar, ao invés de ouvir Moisés, não, o Faraó coloca uma situação muito diferenciada, coloca um trabalho muito mais pesado. E às vezes nós nos questionamos a Deus a respeito desta situação nossa. Senhor, eu sou teu servo há tanto tempo, por que está acontecendo isso comigo? Por que tens permitido que isso venha acontecer ou ocorrer comigo? Mas lembre-se, quando nós falamos a respeito de José na semana passada, o Senhor Deus permitiu que José fosse parar lá no Egito, porque Deus tinha um plano. Da mesma forma que o Senhor Deus tem um plano na sua vida. Então, quando porventura vier a acontecer alguma coisa em sua vida, leve para o Senhor suas dúvidas e medos da vida, porque o Senhor ele vai trabalhar nessa área da sua vida, do medo e das dúvidas. Estou com dúvida em alguma coisa, busca o Senhor. Busca o Senhor. Foi justamente isso que Moisés fez. Ele buscou o Senhor no momento difícil da vida dele. E ninguém aqui
vive uma vida assim fácil que não tenha dúvida. Dúvida que eu falo a nível de escolhas. Todos nós aqui precisamos, até para você vir para a igreja, você escolheu uma roupa para vir. Você não abriu o guarda-roupa e pegou lá qualquer roupa, vestiu e vem. Homem até faz isso, né? O homem até chega lá, pega uma roupa assim, estou pronto. Mas as irmãs não. As irmãs já vão lá, escolhem uma roupa, mostra a você. Tá boa essa roupa? Você fala, tá. Quando você fala, tá, ela vai lá, busca outra. Fala assim, não vou com aquela não, vou com essa aqui. Ela dificilmente ela atende, né, aquilo que você falou, aquilo que você concordou. Então, nós temos escolhas. Nós temos nossas escolhas. E quando tivermos que fazer alguma escolha, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda, porque eu estou em dúvida. A segunda situação, mantenha claro, dentro dessa perseverar pelo poder da fé, dentro da ótica de Moisés, mantenha claro em sua mente quem é o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Em Êxodo 6, versículo 2, nos fala assim, disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor. Mantenha claro em sua mente quem é o seu Senhor. Queridos, aqui é algo assim, é muito sério. É muito sério. Porque existem cristãos espalhados pela face da terra, existem cristãos espalhados na nossa América, existem cristãos espalhados no nosso estado, existem cristãos espalhados na nossa cidade, que vive sem saber verdadeiramente quem é o seu Senhor, devido às suas atitudes. Pelos frutos vos conhecereis. Pelos frutos vos conhecereis. Nós podemos enganar ou querer enganar, sabe, ao pastor, queremos enganar o pai, queremos enganar a mãe, queremos enganar o patrão, o chefe, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Não conseguimos enganar. Então mantenha claro em sua mente quem é o seu Senhor. Existe um livro, já falei pela 100ª vez, já vou falar agora pela 101ª vez, existe um livro lá embaixo que diz o seguinte, o título do livro, em seus passos, o que faria Jesus? No teu comportamento lá na faculdade, o teu comportamento na rua, o teu comportamento com os colegas, o teu comportamento dentro da igreja, será que Jesus agiria da forma como você age? Então mantenha claro em sua mente quem é o seu Senhor. Paulo falou certa feita o seguinte, eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Ele tinha uma convicção, eu sei em quem tenho crido. E saber em quem tem crido, saber em quem está crendo, é ter um conhecimento. É ter um conhecimento daquela pessoa, é ter um relacionamento com aquela pessoa. E para que eu possa ter um relacionamento com a pessoa, eu preciso estar bem íntimo com esta pessoa. E eu preciso, se eu quero conhecer Deus, tem um cântico do Ministério de Louvor, daqui a pouco eu lembro, né? Preciso mais de ti, uma coisa mais ou menos por aí, né? Nós precisamos de um relacionamento muito estreito com o Senhor. Para quê? Para que verdadeiramente você saiba a quem você está servindo. Às vezes nós temos em mente, o que um irmão da igreja está fazendo, um adulto, um jovem, um adolescente, e nós damos mais crédito ao que aquele adolescente, aquele jovem, aquele irmão da igreja está fazendo, do que o que Deus está querendo que nós venhamos a fazer. Em algumas situações, eu ouço coisas que eu não gostaria de ouvir. Ouço coisas lá em casa que eu não gostaria de ouvir. Mas coisas que eu não gosto porque é puxão de orelha. Puxão de orelha. Pastor levando puxão de orelha, às vezes leva um puxão de orelha. Não literalmente, porque lá em casa quem manda, afinal de contas, sou eu. Entendeu? Puxão de orelha, não literalmente. Mas, dentro da palavra, às vezes eu levo um puxão de orelha. Opa, peraí. É por aí? Você tem certeza que é por aí? Então eu não posso me deixar levar pela amizade. Eu poderia completamente me deixar levar pela influência da minha esposa, e minha esposa se deixar levar pela minha influência. E às vezes acontece isso dentro da igreja. Você vê grupos, ver 2, 3, 4, e aí, até na área jurídica, passou de 3 a formação de quadrilha. Se eu estiver errado, me corrijam. Passou de 3 a formação de quadrilha. Então, se não tiver uma boa ideia no bom sentido, você não estará demonstrando em quem você crê verdadeiramente.
Então aqui fala assim, mantenha claro em sua mente quem é o seu Senhor. E Moisés sabia, e ele ainda questiona o Senhor. Senhor, olha, que situação é essa? E Deus fala assim, eu sou o Senhor. Porque Moisés ele não estava acreditando muito. Porque será que eu vou conseguir retirar o povo aqui do Egito? E às vezes também este é o nosso questionamento. Será que eu vou conseguir tal coisa? Será que eu vou conseguir passar em tal prova? Ou ter uma boa classificação em tal prova? Será que eu vou conseguir entrar nesse emprego? Será que eu vou conseguir ter um bom casamento? Será que eu terei um bom casamento? Será que meus filhos vão crescer dentro de um padrão que Deus espera, e um padrão que eu quero também, um padrão bíblico, um padrão sério, um padrão de uma pessoa madura dentro do Evangelho? Às vezes param algumas dúvidas em nossa mente, mas mantenha claro em sua mente quem é o seu Senhor. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? É algo que nós precisamos parar e analisar. Se eu ajo de uma forma totalmente estranha, eu não sei quem é o meu Senhor. A Bíblia é bem clara que você deve definir, você precisa definir a Deus ou a outra pessoa. Você tem que definir a quem você está servindo. Sou membro de uma igreja. Minha atitude condiz com que a palavra me orienta, com que a palavra me ensina. Sou integrante de uma família. Será que eu estou dentro dos padrões da orientação dos meus pais? A quem você tem dado atenção? Quem tem sido verdadeiramente o seu Deus? Quem tem sido o seu mentor? Vamos dizer assim, a pessoa que te orienta em alguma coisa. Quem tem sido o seu mentor? Quem está mentoreando você? Se for numa área profissional, quem tem sido o seu coach? Quem tem sido o seu coach? Então é algo que nós só precisamos buscar em Deus, saber assim, verdadeiramente eu creio nesse Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Não estou vivendo o que eu gostaria de viver. Esse momento meu está sendo difícil, mas eu sei que o meu Deus, Ele é capaz de me livrar dessa situação adversa no qual eu estou vivendo. Deus é capaz de fazer isso. Não sei o que você está experimentando, mas Deus é capaz de fazer isso. Muitos cristãos se desviam no deserto porque nunca conheceram de fato o Senhor nas campinas da vida. Muitos cristãos se desviam no deserto porque nunca conheceram de fato o Senhor nas campinas da vida. Dentro desse contexto histórico, quando o povo saiu de Israel, o povo saiu do Egito, melhor dizendo, quando o povo saiu do Egito, veio uma turma de egípcios junto com o povo de Israel. E essa turma que saiu do Egito junto com o povo de Israel, eles não eram israelitas. Eles eram egípcios e saíram juntos, mas trouxeram os seus costumes, trouxeram suas crenças, trouxeram muitas coisas que não prestavam, e junto com o povo de Israel, e o povo de Israel já estava há tanto tempo lá dentro, aprisionado, 430 anos dentro do Egito, eles se acostumaram com o viver, com os costumes do Egito. É por isso que quando Moisés vai conversar com o Senhor, uma turma chega para Arão e fala assim, olha, nós precisamos ver um Deus. Todas as nações têm um Deus. Olha, eles vieram do Egito, e lá no Egito eles adoravam deuses. E aí Arão, não tendo muita segurança, vai na conversa daquele grupo e faz aquele bezerro de ouro. Porque foi pela conversa dos outros. Arão não tinha tanta convicção do Deus que ele estava servindo. Porque se ele tivesse extrema convicção, ele jamais faria aquele bezerro de ouro. E às vezes, quero voltar a esse assunto, às vezes nos deixamos levar por uma ideia de irmãos da igreja, de colegas de colégio, de faculdade, de trabalho, uma ideia que não provém de Deus, nós trazemos para as nossas vidas. E aí os problemas surgem e ficamos dando aquele famoso tapinha na testa. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui ouvir fulano? Por que eu fui ouvir Beltrano? Muitos cristãos se desviam no deserto porque nunca conheceram de fato o Senhor nas campinas da vida. E o número 3 nos diz assim: faça uma aliança de fé com o seu Deus.
Faça uma aliança de fé com Deus. Em Êxodo 6, versículo número 4, a palavra nos fala desta forma: depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Deus fez uma aliança com o seu povo. Assim como o Senhor Deus, Ele fez uma aliança com cada um de nós. E nós às vezes podemos revogar uma aliança. O homem pode acabar com uma aliança, mas Deus não acaba com a aliança dele para conosco. A aliança dele permanece. Nós é que alguns às vezes saem desta aliança, quebram esta aliança, mas Deus, Ele não quebra a sua aliança para conosco. Em número 4 nos fala assim: confie que seu Deus é misericordioso. Eu errei, eu pisei na bola. Não é música não, tá, irmãos? Não é música não. Não, eu errei, eu pisei na bola, mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Você pode até cair, mas Deus, Ele está pronto, sempre estará pronto a te dar as mãos, sabe, para te reerguer, te levantar e colocar de volta no caminho. Confie que seu Deus é misericordioso. Em Êxodo 6, versículo número 7, a palavra nos fala dessa forma: eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. O seu Deus. Havia um questionamento, havia uma dúvida, porque tantos foram os erros pelo meio do caminho, tantos foram os erros pelo deserto, que era para Deus falar assim: quer saber de uma coisa? Vai ficar todo mundo por aí, até você, Caleb, Josué, vocês vão ficar por aí. Vocês vão ficar por aí. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não levou em conta o erro daquele povo. Os que nasceram na trajetória do deserto até chegar a Canaã, os que nasceram nesse período, os que nasceram, eles entraram na terra prometida. Mas aqueles que vieram lá do Egito, que erraram, Deus não permitiu que eles entrassem. Por quê? Porque ia estragar o povo. E estraga o povo. Pegue uma pessoa mal intencionada e coloque no meio de um grupo bom. E principalmente se essa pessoa mal intencionada tiver um poder de liderança, um poder de influenciar pessoas, vai estragar o grupo. Vai estragar o grupo. Então Deus sabia perfeitamente que aquele grupo ia estragar toda uma nação que Deus estaria estabelecendo, todas as conquistas que Deus estaria colocando nas mãos do seu povo, eles iriam estragar. Mas então Deus não é misericordioso, Deus é misericordioso. É tão misericordioso que Ele não permitiu que aquelas pessoas entrassem lá, para não contaminar os outros, para não acabar com a vida daquele povo. Número 5, lembre-se das promessas que o seu Deus cumpriu. Lembre-se das promessas que o seu Deus cumpriu, que está no versículo de número 8. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Queridos, as promessas do Senhor para as nossas vidas, por mais que você não acredite, por mais que você tenha questionamentos, as promessas do Senhor em nossas vidas se cumprem em nossas vidas. Se Deus tem uma promessa para você, Ele vai cumprir a promessa dEle na sua vida. Mas a partir do momento que você se predispõe, você se coloca à disposição dEle, que verdadeiramente você reconheça que Ele é Deus sobre sua vida, as promessas vão se cumprir. Lembre-se das promessas que o seu Deus cumpriu. Lembre-se das promessas. Quantas promessas Deus tem feito para muitos de nós? Quantas pessoas, muitos aqui trabalham em empresas, quantas pessoas já viram assim, fulano tinha de tudo para ocupar aquele cargo, ser chefe, ser um gerente, ocupar esse cargo, mas de repente perdeu, não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque essa pessoa se desviou do caminho, se desviou da vontade de Deus. Deus tinha uma promessa para aquela pessoa. Então Deus tendo uma promessa para você, a Bíblia fala que Deus não é homem para que falha ou venha a falhar. Se Deus tem uma promessa para você, Ele vai cumprir essa promessa na sua vida.
E nesse versículo, eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Como se estivesse falando assim, ó, eu sou Deus. Eu posso fazer o que eu quero. Porque eu criei tudo. Eu tenho controle de tudo. Eu tenho controle sobre a vida de vocês. Eu sei quem são vocês. Então eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor não apenas no sentido universal, mas eu sou o Senhor da vida de vocês, na vida de vocês. Então a promessa que eu cumpri, que eu prometi a vocês, eu quero cumprir essas promessas. Mas eu preciso estar focado em Deus. Eu preciso estar crendo neste Deus maravilhoso. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 20, a palavra ainda nos fala assim, ó: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. 1 Coríntios 1, 20. No número 6 nos diz ainda: obedeça incondicionalmente as orientações do seu Deus. Obedeça incondicionalmente. Não imponha condições para obedecer. Não imponha condições. Ah, mãe, eu vou fazer, isso a senhora está me pedindo, desde que a senhora deixe ou permita eu ir naquele baile com as minhas colegas. Aí eu obedeço a senhora. Não, obedeça incondicionalmente. Obedeça incondicionalmente as orientações do seu Deus. O que Deus está orientando, Deus está mandando você fazer, faça. Agora, você tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Mas você vai ganhar muito mais se você obedecer a Deus. Eu não estou entendendo, às vezes eu não entendo, pastor, algumas coisas que Deus manda eu fazer, mas faça, porque Deus está orientando a você a fazer assim. Quando Deus falou com Moisés, que Moisés retornasse ao Egito para tirar o povo de Israel lá de dentro, Moisés falou assim: eu tenho dificuldade na voz. Eu tenho dificuldade para falar. Deus falou assim: vou fazer o seguinte contigo. Arão, teu irmão, vai com você. Mas é você que eu escolhi. É você que eu escolhi. E o Senhor Deus tem escolhido você. Ele pode até levantar alguém para colocar ao seu lado. Mas sabe que a bênção é tua. A bênção é tua. Não é daquela pessoa. Não é daquela pessoa. Em seguida, em Êxodo 6, versículo 11, vai dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Irmãos, sabe o que é de repente você sair de um local, do meio das ovelhas, e ter que falar com o Faraó, a autoridade máxima, e você querer chegar lá e falar: eu tenho que falar, eu preciso falar. Como você se sentiria? Então imagine Moisés também, Moisés que veio do campo e queria falar direto com o Faraó. Moisés ficou assim: vai ser meio difícil. Vai ser difícil falar com o Faraó. E questionou Deus, falou: Deus, não tem a mínima condições. E nesse número 7, confie na capacitação do céu. Não recue diante das suas limitações. Confie na capacitação do céu e não recue diante das suas limitações. Em Êxodo 6, versículo de número 12, a palavra nos fala ainda assim, ó: Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Senhor, os israelitas não me dão ouvidos. Como me ouvirá o Faraó? Se o próprio povo de Israel não está me dando ouvido, como é que o Faraó vai me dar ouvido, Senhor? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Eu não sou bom de locução, eu não sou bom de verbalizar, eu não sou bom para falar. Não sou bom, Senhor. Não, obrigado. Mande outra pessoa. Moisés falando: eu não tenho perfil. Além do mais, não tenho nenhuma intenção de voltar para o Egito. Êxodo 3, versículo de número 11. Queridos, às vezes você se limita. Eu não vou conseguir. E quando você coloca que não vai conseguir, uma vez que você introspectou essa ideia, trouxe para dentro de você essa ideia que não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo. Porque você já mentalizou isso. Você já chega derrotado.
Já chega derrotado. E às vezes nós falamos na igreja, lemos alguns versículos e falamos para algumas pessoas: posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo somos mais do que vencedores. Às vezes falamos, mas quando o Senhor quer nos colocar à prova, quando o Senhor coloca alguma coisa diante de nós, nós ficamos assim um tanto quanto medrosos ou receosos. Mas é Deus que está colocando você naquela situação. E se Ele está colocando você naquela situação, está colocando algo em tuas mãos, algo que de repente você pensa assim: eu sou incapaz de administrar isso que está aqui em minhas mãos. Querido, esqueça as suas limitações, porque é Deus que dá limitação a você. É Ele que te capacita, melhor dizendo. É Ele que te capacita. Não é o homem que te capacita, é Deus que te capacita. Deus lhe deu autoridade. Deus deu autoridade a Moisés. Êxodo 7, versículo de número 1: dou-lhe a minha autoridade perante a Faraó. Dou-lhe a minha autoridade perante a Faraó. Romanos 10, 17: a fé vem por se ouvir. Em Hebreus 11, versículo 6 nos diz: sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Eu não sei qual foi o propósito da sua vinda hoje aqui. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei o que está acontecendo lá na empresa que você trabalha. Eu não sei a nível de saúde, da sua saúde. Mas sem fé é impossível. Coloque-se diante do Senhor Deus, sabe, toda a tua fé em relação ao teu emprego, em relação à tua família, em relação à tua saúde ou à saúde de alguém da tua família. Coloque diante do Senhor. Agora, sem fé é impossível, querido. Sem fé é impossível. Sem fé, sabe o que vai acontecer? Vai ser mais uma noite, vai ser mais um domingo. Mais um domingo que você veio aqui na casa do Senhor e você está indo embora. Ouviu mais alguma coisa e está indo embora. Sem fé é impossível você conseguir alguma coisa. Eu preciso me agarrar, mesmo que as coisas pareçam assim, não tem condições. Humanamente falando, não tem condições. Mas para Deus tem condições. E Ele quer o melhor na tua vida. Ele quer o melhor para você. Então pense nisso. Ele tem o melhor. Você que se afastou, faça igual Moisés. Volte, porque Deus tem um plano para você ainda dentro do reino dele. Deus tem um plano para você. Volte para a casa do Senhor. Volte para a presença do Senhor. Quando eu falo para a casa do Senhor, na realidade eu quero dizer para a presença do Senhor. E voltar para a presença do Senhor não quer dizer que você tem que ser membro desta igreja. Eu estou falando para você se reconciliar com Deus. Se reconcilie com Deus. E volte a desfrutar de tudo quanto Deus já preparou para você. Quantas marcas algumas pessoas têm na vida, porque está distante do Senhor. Não é distante da igreja, às vezes está dentro da igreja, mas está distante do Senhor. E eu gostaria de orar por você neste momento. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, Moisés, com todos os seus questionamentos, ó Senhor, Tu escolheste o Teu servo e deste uma palavra para o Teu servo, ó Senhor Deus, para que retirasse o Teu povo ali daquele cativeiro, ó Senhor Deus. E nesta noite, ó Senhor, quem sabe algumas pessoas estão cativas ou encontram-se cativas, ó Senhor. E em nome e por amor de Cristo Jesus, eu quero te suplicar nesta noite, ó Pai, retire essas pessoas deste cativeiro, ó Senhor. Dê a liberdade a essas pessoas, ó Senhor Deus. Tire tudo quanto impede que essas pessoas transponham, ó Senhor Deus, esses obstáculos para que tenham uma vida de volta contigo, ó Senhor Deus. Nós cremos, ó Senhor, no Teu poder. E pelo poder da fé, ó Senhor, essas pessoas precisam crer que Tu tens condições de restaurá-las, ó Senhor, independentemente da situação que elas estejam vivendo. E em nome e por amor de Cristo Jesus, que eu te agradeço e te peço. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.